entendeu? Sim, sim. E falando nisso, né, de pessoas que você conviveu, que a gente tem que falar exatamente de pessoa que a gente conheceu, e você falou exatamente do nome do falecido Ryan Grace, né, que eu já tive a honra de entrevistar o filho dele, que é uma pessoa maravilhosa várias e várias vezes aqui, o grande Ryan, e você sabe disso, né, existem muitas pessoas que não conheceram o Ryan, que falam, escrevem coisas na internet, você conviveu com ele, enfim, conta exatamente como que ele era, alguma história, para o pessoal desmistificar algo sobre ele, você que pode falar que conviveu sobre ele, sobre o coração dele, como que eram as características principais dele, até os prós e os contras também. Na verdade, os três, né, o Renzo, o Ryan e o Ralph, são três caras de coração enorme. Esses caras, eles foram criados assim, eles tiram a roupa do corpo para dar para quem precisa, os três. Então, o Ryan, ele foi um cara que ele é o mais novo de uma família, então ele tinha que se destacar de alguma forma, e a forma que ele arrumou de se destacar foi brigando, né? Porque família Grace, jiu-jitsu, e ele era um cara que ele era... por isso que eu falo, tem muita gente que vai falar coisas ruins dele, mas eu presenciei um cara de um coração enorme, e eu falo para as pessoas, se alguém vier falar mal dele, eu falo, pelo menos perto de mim, não vou deixar falar, porque a pessoa que eu conheci foi um cara que me ajudou demais quando eu precisei, eu vi ele ajudar muita gente, um professor de jiu-jitsu incrível, formou vários campeões, ele tem um legado dele até hoje, várias faixas pretas pelo mundo, então não tem como uma pessoa que não conviveu, viu na revista, viu na televisão, fazer o comentário e eu, como conhecendo ele, levar a sério, entendeu? Bacana, e quis o destino que o seu filho ficasse amigo dele, os dois grandes competidores, enfim, tem umas coisas assim que não tem como explicar, né? E conta um pouco pra gente sobre o seu filho também, tem uma ascensão muito grande no jiu-jitsu, e o Ryan, que você viu ali desde de pequeno, enfim, que tem também você como uma figura que ele tem um carinho muito grande, que sabe da amizade que você tinha com o pai dele. Cara, o Ryan, pelo destino, eu fui conhecer o Ryan já tinha 16 anos, porque quando o Ryan faleceu, o Ryan era muito pequeno, eu não tive o contato com o Ryan, eu vi o Ryan pequeno poucas vezes, mas nunca tive a oportunidade de conversar com ele assim, e um dia, uma vez num campeonato, eu cheguei para ele e falei, pô, cara, seu pai foi muito importante na minha vida, e ele sempre adorou muito ouvir história, por ele não ter convivido tanto com o pai quanto ele gostaria, ele gostava muito de ouvir história, então foi isso que aproximou a gente, e ele é um competidor de jiu-jitsu incrível, né, cara? Os resultados dele aí fala por ele, né? E falando nisso, você que já há muito tempo já dá aula, já é instrutor, professor, enfim, já há muito tempo formou várias pessoas e chegou um momento que você viu que você estava diante de um talento natural muito grande, mas esse talento é o seu filho. Como que foi isso para você? Dar aula é uma coisa, dar aula para o seu filho, saber que controlar o seu emocional também, enfim, como que foi esse ensinamento interno para você? Foi muito difícil, cara. Foi muito difícil lidar com essa situação, porque você, como pai e como treinador, você precisa conseguir separar as duas coisas. E eu não consegui. Eu e meu filho tivemos alguns problemas de relacionamento por causa dessa relação instrutor, professor e aluno, né? E pai e filho, um momento eu vi que eu estava deixando de ser pai para ser treinador, e ele não conseguia entender que eu não era pai, e chegou um momento que eu consegui entender que eu estava fazendo mal a nossa relação, e eu dei um passo atrás e falei, não, vamos aqui manter um pouquinho a relação. Se eu pudesse escolher não ter dado aula para ele, eu teria. Como hoje, eu tenho meu filho mais novo, de 10 anos, quem dá aula para ele é o irmão dele, que é o meu filho mais velho, porque eu não quero mais passar por essa situação. Não foi ruim, né? Mas poderia ter ficado ruim em algum momento se perder a mão ali no relacionamento pai e filho. É bem difícil. É bem difícil.